Nós estamos na comunidade de Cuité, no município de Pedro Velho, a 9 quilômetros da sede do município, região do litoral sul do estado do Rio Grande do Norte. Eu estou na casa do professor João Hortêncio Sobrinho, geógrafo, especialista em educação e professor da Rede Pública Estadual de Ensino. Professor João, dentre as tantas atividades que desenvolve, se destaca aqui na região por ser responsável pelas mais confiáveis pesquisas eleitorais da região. O professor tem acertado a maioria dos resultados com muita precisão. Isso tem chamado a atenção nossa e por isso nós estamos aqui hoje. Vamos tratar com ele sobre pesquisas eleitorais. Professor João, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Os seus cumprimentos iniciais aos nossos telespectadores. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer, Marcos, estar aqui conversando com você a respeito de um tema que ele é tão em voga hoje em dia na nossa sociedade, que é justamente a busca, através de pesquisas, de quantificar e de ver resultados, possíveis resultados que podem acontecer nas eleições. Então é uma temática interessante e da qual eu gosto muito de tratar. Professor, a geografia é de certa forma uma ciência afim a essa área, mas como de fato começou, né, esse trabalho com pesquisas? Ok, este trabalho iniciou por volta de 1998. Na verdade, não era apenas a minha pessoa, e sim um grupo. Era um grupo de eu e mais 4 colegas, estudantes universitários à época. Iniciou justamente da curiosidade, partiu da curiosidade que nós tivemos de traçar um perfil do jovem do município de Pedro Velho. O que é que o jovem do município de Pedro Velho pensa, o que é que ele aspira, o que é que faz parte do cotidiano dele, quais são os seus pontos de vista. Enfim, traçar esse perfil para a gente ficar sabendo de fato como é, qual é a cara que tem a juventude de Pedro Velho na década no final de 1998, né, no caso. E o resultado foi bem interessante porque descobrimos um jovem que ele tem múltiplas visões, opiniões, enfim, algo que a gente nem imaginava que fosse, mas através de uma pesquisa se descobre e se chega a um resultado. O que aconteceu com o grupo depois dessa pesquisa, já que agora, né, você tem feito muitas pesquisas aqui na nossa região, eu tenho sido testemunho disso, e sempre trabalhando, coordenando esse trabalho solo. Certo. Na verdade, com o passar do tempo, cada um foi tomando o seu espaço, foi indo atrás de outras obrigações, eu acredito que dar aula, enfim, cada um foi seguindo o seu caminho. E como eu sempre fui um apaixonado pelas questões ligadas à geografia, e a pesquisa ela se encaixa nessas paixões, numa dessas paixões, eu dei continuidade a esse trabalho. Daí até hoje eu estar fazendo, sempre que possível, essas sondagens. Nós temos tido acesso a muitas das suas pesquisas, principalmente em períodos eleitorais, e temos percebido um nível de acerto muito satisfatório. A que você atribui esse nível de acerto e confiança na sua pesquisa? Eu acredito que para uma pesquisa ela ser rigorosamente científica e ela mostrar realidades, né, o próximo a essas realidades, ela tem que ter, Marcos, principalmente essa questão de você saber, de você lidar com a geografia e com a estatística e a matemática também. É um misto, não é apenas um fator, são vários fatores. Então, assim, você tem que conhecer da geografia, você tem que saber o básico de matemática e estatística. E, além disso, é claro que você tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa de valores éticos e morais, para que você não possa fazer uma pesquisa de forma leviana. E sim, algo que esteja dentro da realidade, independente para quem você vai direcionar essa pesquisa, para quem você vai fazer essa pesquisa. Você acredita que se houver manipulação de um resultado de uma pesquisa, seja qual for o tema,
esse pesquisador, ele não está enganando apenas ao povo, mas se enganando também no seu trabalho? Eu concordo porque na medida em que eu burlo resultados reais de uma pesquisa, tornando-a falsa, com o tempo esse resultado vai voltar para todos nós que estamos produzindo esse trabalho, né? Tudo aquilo que a gente planta, um dia a gente colhe. Então, com um trabalho científico, ele não é diferente. Se esse trabalho que eu estou desenvolvendo é um trabalho pautado na verdade, ele volta para mim em forma de verdade e reconhecimento. Reconhecimento dos meus pares, reconhecimento da população. Se eu faço algo contrário aos meus princípios e eu burlo os resultados, isso daí, consequentemente, também vai vir como uma resposta negativa a mim. Professor João, uma pergunta, talvez todos os que tivessem a oportunidade que eu estou tendo lhe faria. Quantas pesquisas em média você já fez, pesquisas eleitorais, e se você errou alguma vez o resultado? Seu resultado foi muito diferente daquilo que foi configurado nas urnas, por exemplo. Certo, compreendi, Marcos. Eu creio que uma média de 7 a 8 pesquisas, né? De 1998 até hoje, eu acredito que a média de 8 pesquisas, digamos assim, e os resultados, eles sempre mostraram os resultados reais das urnas. E por quê? Eu cheguei a esse resultado, a esse número de trabalhos batidos e conferidos com a realidade das urnas, justamente pelos critérios que são usados, todos esses critérios bem utilizados, para que a partir daí a gente possa colher resultados bons. Se eu jogo com a verdade, então eu vou ter no meu time um resultado de verdade, um resultado que vai refletir a realidade. Então, como eu primo sempre pela verdade, independente de onde eu estiver, então isso daí é uma das explicações que eu tenho. É você jogar com a verdade. Nesse meio da política partidária, das eleições, a gente sabe que, infelizmente, existe muita sacanagem, muita tentativa de ludibriar o eleitor, existem interesses escusos que realmente se manifestam nesses períodos. Por acaso, você já recebeu alguma proposta de manipular resultado de pesquisa? Marcos, por incrível que pareça, não. E eu vou explicar para você o porquê. Porque eu acredito que quando a gente conhece o outro, quando a gente sabe da índole do outro, a gente não vem fazer determinadas propostas que a gente considera como se fossem propostas indecentes. Então, sempre pautei minha vida pela verdade, né, baseado na realidade dos fatos. Tudo isso daí, né, esses dois elementos, eles mostram também o meu caráter. Então, até hoje, que bom, né? Finalmente, até hoje, ninguém veio fazer nenhum tipo de proposta nesse sentido, porque eu iria ficar bastante desconfortável e talvez até não tivesse mais nem como me relacionar de forma amigável com pessoas que viessem com essas propostas. Nós estamos conversando com o professor João Hortêncio, geógrafo e pesquisador, sobre pesquisas eleitorais. Você vai ficar com a gente volta daqui a pouquinho, depois do nosso break comercial. Estamos de volta, batendo papo sobre pesquisa eleitoral com o professor João Hortêncio. Vamos continuar aqui perguntando ao professor sobre pesquisa, sobre seu trabalho, sua atuação. Professor João, você já sofreu algum tipo de intimidação na realização de algum desses trabalhos, né, ou já teve que responder judicialmente por algo relacionado a seu trabalho como pesquisador? Sim, Marcos, sim. Não tão forte, mas aconteceram já, né? Inclusive há uns 2 anos passados, na campanha municipal aqui de Pedro Velho, aconteceu algo bem desagradável, que foi uma tentativa, né, de me intimidar, a minha pessoa, no sentido de fazer com que eu não continuasse a fazer esse trabalho que eu venho fazendo,
que não é um trabalho de empresa, eu não sou pessoa jurídica, eu sou pessoa física, consequentemente eu não posso publicar nenhum dos meus trabalhos, nenhum resultado, né, dos trabalhos que eu produzo. Então, uma certa vez, um grupo político se sentiu no direito, né, de fazer uma pesquisa falsa e colocar na internet como se fosse eu que estivesse publicando. Mas tudo foi esclarecido, porque, mais uma vez, quando eu digo que se está com a verdade, se está forte. Eu estava com a verdade, consegui provar junto à justiça que não havia publicado nenhum resultado e a história ficou tirada a limpo, né? Foi posta a verdade mais uma vez e essa história ela ficou resolvida. Este ano, quando eu estava com uma equipe de entrevistadores na cidade de Pedro Velho, eu fui novamente, né, assim, dessa vez muito mais forte, muito mais contundente. Um dos meus entrevistadores, eles foram barrados. Eu estava fazendo o seu trabalho, um trabalho honesto, um trabalho transparente, com dignidade, e ele foi barrado por um dos candidatos, né, a prefeito de Pedro Velho. E a razão, a explicação, melhor dizendo, por parte desse candidato é porque eu poderia, através do resultado dessa pesquisa, influenciar os eleitores de Pedro Velho. Isso daí foi um dos momentos, eu acredito que mais chatos, desagradáveis que eu sofri durante esses, vamos dizer, 24 anos que eu estou atuando, né, junto a essa realidade de conferir ou de aferir como é que a população está em relação aos candidatos. Professor João, nós estamos caminhando para o término da nossa entrevista, pelo tempo que temos. Que mensagem você deixaria para as pessoas que querem enveredar pelo caminho da pesquisa de opinião? Bom, Marcos, eu acredito que primeiro é gostar de fazer pesquisas. Nem todo mundo é afeito a isso daí, mas quem gosta, quem vai enveredar pelo caminho da pesquisa, deve estar ciente de que vai ter que sempre estar jogando com a verdade, com a objetividade e não deixar se influenciar por nada nem por ninguém. São essas veredas que as pessoas que irão trabalhar e que trabalham com pesquisa, elas vão ter que trilhar e trilham. A objetividade é você gostar daquilo que faz e, principalmente, você estar sempre sendo guiado pela luz da verdade, da objetividade científica. Nós conversamos com o professor João Hortêncio Sobrinho sobre pesquisas eleitorais. João acertou todos os resultados de pesquisas eleitorais nas pesquisas que realizou. Por isso, nós estivemos hoje conversando com ele, em sendo uma autoridade no assunto pesquisa eleitoral. Você vai ficar com a nossa programação normal e na próxima semana nós estaremos de volta com mais um bate-papo com outro, claro, entrevistado.